Olá a todos, é sempre muito bom, sempre gratificante poder transmitir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nesse cantinho aqui, né, da Casa de Pedro, esse espaço virtual, porém podemos nos aproximar e conversar um pouco. Vamos então nos preparando. Saudamos os nossos protetores, as equipes espirituais que dão sustentação e proteção à Casa de Pedro, envolvendo a todos nós, trabalhadores, alunos e assistidos, numa cúpula de luz. Recebemos o amor de Maria e vamos até Jesus, o nosso Mestre, que nos fortalece, ilumina o nosso caminho e nos leva a Deus, o Senhor de nossa vida, para que possamos agradecer a oportunidade de aprendizado e crescimento. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as bem-aventuranças. Vamos ler um trechinho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorais. As bem-aventuranças são consideradas por sábios e grandes almas que já passaram pela terra o maior tratado de virtudes já estabelecido no planeta. Como entender que os aflitos, os que choram, os que adoecem, são considerados tratados de virtude? Então, nós temos que ter a doutrina espírita, nós temos que estudar, nós temos que ler e compreender por que essas bem-aventuranças são virtudes. Nós compreendemos isso quando estudamos um pouquinho mais do Espiritismo. Então, no início aqui, nós vamos falar da justiça das aflições, né? Por que aqueles que têm aflição, aqueles que são doentes, aqueles que... por que isso é justo? Por que isso as bem-aventuranças são virtudes? Então, muita coisa se explica no Espiritismo, nesse capítulo 5, né? Quando admitimos a existência de Deus, como está aqui, né? Não é possível concebê-lo sem as suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso, o que é? Não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, aí que nós começamos a raciocinar e a entender por que alguns levam a vida tão tranquila, tão sem vícios,
estão sem aflições e outros vivem a vida de forma dura, de forma tão diferente daquele que é feliz. Como lidar com essas supostas diferenças? Então, no capítulo 5, nós vamos entender, né, as causas atuais das nossas aflições e também as causas anteriores das nossas aflições. Então, no primeiro grupo, estão os sofrimentos que são consequências naturais do nosso caráter ou do nosso comportamento, né? Kardec diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Continua Kardec: o homem, pois, em grande número de casos, é causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. O homem evitará suas aflições, as suas doenças, quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Essas são as causas das aflições atuais. Quando não trabalhamos as nossas vicissitudes, quando não trabalhamos o crescimento da nossa moral, as consequências, elas acontecem, né? E aí continua: e as causas anteriores das aflições? Ela cita os males que parecem atingir o homem como por fatalidade, como por exemplo os flagelos naturais. Então, as causas anteriores das aflições, elas são explicadas por resgate de outras vidas, né? Porque toda causa tem uma consequência. Em virtude do axioma, como diz aqui, né, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, coisas inexplicáveis, né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu sou uma pessoa virtuosa, eu sou uma pessoa que desenvolvi a minha moral, eu cuido da minha saúde, eu cuido de mim, cuido da minha consciência, faço as coisas corretas, e por que tanto sofrimento? Então aí isso nos leva justamente a essas causas anteriores, né, que são causas, são resgate de outras vidas, de outros momentos, né, de outras vidas mesmo. Então isso se explica muita coisa. Por isso que o Espiritismo, ele nos acalma, ele nos dá alento, porque começamos a entender o porquê desse sofrimento na nossa vida atual, e por que isso ocorre. Então, por exemplo, doenças de nascença, a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho e não conseguir, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, né? Perda de entes queridos que sustentam a família, perda de crianças,
reveses de fortuna e tantos outros exemplos, né, que nós vemos aqui no capítulo 5. Tudo isso são causas anteriores, né, das aflições, são causas de outras vidas. E aí ele diz assim, ó, que se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, né? E na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. Então esse capítulo fala ainda sobre o suicídio e a loucura, né? Fala do bem sofrer e do mal sofrer. Nós estamos falando do ponto de vista espiritual, né? Por isso entender o espiritismo. São várias vidas, são vários universos, nós temos que estar sempre de acordo com as leis naturais do universo, né? Estar encarnado é uma temporada de prova, né? Então, por que sofrer a consequência dos nossos atos? Sofrer a consequência de algo é depurar, é regenerar, é repetir para corrigir, é recompor o nosso destino. Tudo passa a ser visto então de uma nova ótica, de uma nova perspectiva. Nós começamos então a enxergar as limitações, as dificuldades, os relacionamentos difíceis, né? Tudo isso é muito gratificante, tudo isso é muito, muito bonito. Estamos sendo evangelizados todos os dias, né? O remédio, né, para a nossa cura é o Evangelho, são as bem-aventuranças, né? Quando absorvemos essa bem-aventurança, nós começamos a ficar atentos ao presente e em tudo que nós fazemos, né? O agora, o presente. Por isso, as bem-aventuranças são consideradas por sábios o maior tratado de virtude, porque através dela nós nos depuramos, nós aprendemos, nós crescemos, nós evoluímos. Termino hoje então a nossa conversa aqui com uma mensagem, né? Uma mensagem de um espírito 2 anos após o seu desencarne. Bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falha. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la.
e é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. 1863, Havre. Então, depois dessa bela mensagem desse Espírito, desejo a todos nós, nesse momento difícil que estamos passando de provas coletivas, individuais, eu desejo realmente que nós continuamos a ter fé, firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, como a mensagem lida. Um abraço a todos.